Pegou o que ele viu pela frente, que seria um pedaço de isopor e um saquinho de supermercado, e introduziu dentro da boca dela para que ela não gritasse, tendo em vista que os pais dele estavam dormindo na casa da frente. A polícia não acredita que outras pessoas tenham participado do crime. Ele carregou-a no colo, sozinho. Estava chovendo na noite, ele foi para um local ermo que ele conhecia já pelas proximidades da casa dele e deixou o corpo nesse local. Ainda sem saber o que fazer, não queria que ninguém descobrisse o seu ato, retornou para sua casa, pegou uma enxada e acabou cobrindo o corpo dela com a terra que havia ao lado ali do corpo, né? Tenho plena convicção de que o que ocorreu foi isso mesmo, não teve participação de mais ninguém. Aproveitando uma visita dos pais na cadeia, William contou que tinha cometido o crime. Para a polícia, o ex-companheiro de Tainara se mostrou arrependido. Mas ele alegou que ele em nenhum momento ele queria matá-la, ele queria apenas adverti-la, dar um corretivo nela, mas a intenção não seria nunca matá-la, que ele amava muito ela. O delegado responsável pelo caso vai pedir a prisão preventiva do acusado, mesmo se ele não tivesse confessado. Acho que ele precisava dizer isso, acho que ele estava atormentado com essa situação. E outra, a gente mostrou a ele que a Polícia Civil sabia, em tese, de tudo o que tinha acontecido. A experiência policial, especificamente quando há alguém próximo da vítima que cometeu o assassinato, né, ou que participou da cena do crime, a experiência policial já consegue identificar no primeiro momento, porque as primeiras pessoas com quem a polícia conversa depois do crime é com a família, é com os amigos, é com o companheiro, ou namorado, ou marido, ou parceiro, seja lá o que for da vítima. Então, dentro daquela primeira dinâmica de interrogatório e de conversa, de questionamento, a polícia já começa a desenvolver o que pode ser no futuro a montagem do quebra-cabeças, né? Então, a polícia já tem uma certa experiência, já sabe como as pessoas da família normalmente agem quando tem uma pessoa assassinada na família. E já sabe como o autor do crime age. De que forma que ele conversa, se ele é nervoso, se ele é trêmulo, se ele abaixa a cabeça, se ele pisca o olho, se ele muda o olhar durante a conversa. Então tem toda uma técnica de interrogatório, né? E toda uma técnica de estudo do comportamento humano nesse momento, nessa hora difícil, para conseguir identificar ali um eventual suspeito. Né? É o que a polícia utiliza, é a técnica, né, da polícia, a experiência policial. Então, desde o princípio, né, a polícia já desconfiou desse rapaz, tanto que ele recebeu voz de prisão no velório, durante o velório, né, da vítima. Logo depois do enterro, ali houve a voz de prisão, a prisão temporária, para que houvesse ali outros elementos da investigação. E aí não aguentou a pressão, a polícia foi mostrando que conhecia o caso, foi mostrando quais os elementos que a polícia dispunha, que levava à autoria do crime, e a clara pessoa acaba não suportando e acaba confessando. E aí a polícia já disse, né, que tem convicção que ninguém mais participou do crime, porque a dinâmica do assassinato é bastante condizente com o que o rapaz relatou e com todos os elementos colhidos na cena do crime. Então a polícia não tem dúvida de que o rapaz ali, por algum motivo, perdeu o controle, foi muito violento e acabou matando, infelizmente, esta jovem. Agora vai responder, claro, por homicídio. Aí fica ali durante o encerramento do inquérito se tem agravante, se não tem, se é qualificado. Essa coisa toda depois, no decorrer do inquérito, acaba levando aí entregado essa peça ao Ministério Público, que por sua vez denuncia ou não o caso à Justiça. Muito bem, uma nova denúncia de superfaturamento em itens da merenda escolar de Vinhedo fez a Prefeitura cancelar uma licitação e realizar outra para troca da empresa. O Ministério Público abriu inquérito e quer justificativas para os altos preços. Olha o que está acontecendo em Vinhedo, hein, com essa merenda. Vira e mexe, a gente noticia aqui problema de superfaturamento na região. Já teve em Valinho, já teve em Vinhedo. A Lucimeire Ramalho, que fez essa reportagem, traz aqui pra gente. Ney, aperte o play.
A denúncia de mais produtos com preços superfaturados foi feita pela Câmara de Vereadores do município. A lista engloba 50 itens da merenda escolar da cidade. Se existem fatores que acabam gerando um preço maior, eu quero saber quais são esses fatores e qual é a porcentagem de influência desse fator naquele preço astronômico. Para descobrir os motivos desta cobrança exagerada, o Ministério Público de Vinhedo instaurou um inquérito para apurar os fatos. Depois do início das investigações, a Prefeitura realizou uma nova licitação para contratar outra empresa e os preços diminuíram. Uma lata de leite em pó específica, por exemplo, para crianças de 0 a 6 meses, estava custando quase 600% a mais que na empresa atual. Já os R$ 15,32 que eram pagos pelo quilo do achocolatado baixaram para R$ 3,79. O pacote de 200 gramas do biscoito tipo maisena custava R$ 20,50 e passou para R$ 6,80. Já a embalagem com 1 quilo de molho de tomate baixou de R$ 9,25 para R$ 3,06. Tanto representantes da Prefeitura como da empresa que prestou o serviço ao Poder Público vão ser convocados a prestar esclarecimentos no Ministério Público. Este é o segundo processo que investiga preços altos pagos pela Prefeitura de Vinhedo em itens da merenda escolar do município. No fim do mês de setembro, a Câmara denunciou o superfaturamento na compra de carnes, que em alguns casos a diferença de preços ultrapassava 100%. A investigação ainda não foi finalizada. Eu gostaria de saber se esses políticos, na administração da casa deles, da economia doméstica deles, eles são tão benevolentes com as empresas que vendem os produtos que eles estão interessados em adquirir. Será que, no dia a dia doméstico desses políticos, eles pagam o que a pessoa pede, ainda que de forma exorbitante? O promotor disse tudo, e claro que não. Por um motivo muito simples, o dinheiro que está ali sendo negociado é do povo, não é dele, não sai do bolso dele. É esse o problema, né? O dinheiro público, o que acontece? O pessoal que está acostumado a garfar, a desviar ou a usar de maneira errada o dinheiro público, é que no mês seguinte ele está inteirinho de volta, porque você paga, você e todo mundo paga o imposto. Paga tudo que tem que recolher, você paga as suas contas. Você tem que pagar a luz, você tem que pagar a água, você tem que pagar o IPTU, quem tem carro paga o IPVA e por aí afora. O dinheiro, ele pega, esvazia o cofre esse mês. O mês que vem ele está inteirinho, tudo de novo ali. É a coisa mais fácil para os ratos, né, roubarem dinheiro público, porque ele é uma fonte, para quem rouba, inesgotável. Né? Você leva, o mês que vem ele está todinho de volta. É uma maravilha, desde que não haja punição com rigor, né? Então, quer dizer, esse pessoal deita e rola. É claro que licitações no Brasil, olha, o Brasil caminhou, andou, criou mecanismos, o Ministério Público está aí, é uma instituição muito importante. A Justiça começou também a mudar um pouco a história do país, mas nós temos ainda um caminho longo pela frente. Essas licitações normalmente são para inglês ver. Tem combinação de preço, tem aquela confusão que quem compra já sabe os meandros, já sabe como fazer o formulário de fachada, já sabe como fazer uma reunião e pegar todo o pessoal ali que vai participar para combinar preço. E uma hora reveza, fala, não, você vai ganhar, daqui a pouco o outro ganha. E é uma confusão danada, tudo para superfaturar o preço, porque quem vai pagar é o contribuinte e depois o que sobra eles dividem entre si, né? Cada um pega a sua parcela, cada um enche o seu bolso e fica por isso mesmo. Então, felizmente, ainda existem instituições que funcionam no Brasil e uma delas é o Ministério Público, que acaba pegando, né? Depois que o Ministério Público começou a montar a estrutura e ficar de olho efetivamente nesse pessoal, começou a mudar um pouquinho a história. É por isso que muita gente aí queria tirar o poder de investigação do Ministério Público, porque essa instituição efetivamente investiga quando precisa. Porque, olha, tem um tal de Tribunal de Contas aí que nunca pegou nada de errado. Era uma beleza. Todo prefeito que você ia comentar alguma coisa no passado ia falar, mas as minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Então tem um Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, que começou a ficar com vergonha também. Porque o Ministério Público começou a investigar, começou a mostrar, né, aqueles erros
grotescos, e aí esse pessoal começou a ficar um pouco com vergonha, mas ainda está longe de apontar, né, o erro com antecedência do jeito que a população merece, do jeito que o eleitor merece, do jeito que o contribuinte merece. Então ainda temos, como eu disse e repito, um caminho longo pela frente, mas eu sou otimista e eu tenho um motivo para ser otimista, é que a gente vê que alguns passos em frente começaram a ser dados. E a gente imagina que o futuro será um pouquinho melhor. O pessoal começando a ir para a cadeia, mesmo que em regime semiaberto, né? O pessoal começando a responder pelos erros que cometeram, independentemente da gritaria dos colegas deles, né? Que sempre acham que foram injustiçados. O importante é que a opinião pública já tem, né, a sua consciência do que aconteceu. E aí a história começou a mudar um pouquinho. E a gente espera que daqui para frente, como diz Roberto Carlos, tudo vai ser diferente. Olha, nós procuramos a Prefeitura de Vinhedo, mas a administração preferiu não se pronunciar. Aí está, né, a resposta que a Prefeitura de Vinhedo deu para você, contribuinte, para você, cidadão de Vinhedo, e para toda a sociedade que assiste aqui ao Brasil Urgente. Não comentou o assunto, né, provavelmente vai ficar até o fim, né, até a decisão final de toda essa investigação para verificar o que aconteceu, se vai para colocar ali um bode expiatório, algum erro, algum problema, ou ficar eternamente negando, como muita gente, né, vai ficar eternamente negando o crime que cometeu, apesar de julgado e condenado. Muito bem, Brasil Urgente vai fazer um rápido intervalo. Não saia daí, nós temos assuntos importantes a tratar ainda nesta edição.